Então vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Livro Direito Penal para OAB, professor Nidal. Direito Penal, Teoria e Prática. A gente vai no capítulo 17, vamos fazer a leitura aqui do concurso de pessoas. Concurso de pessoas. Vamos lá, hein? Vamos lá. Conceito. Trata-se de contribuição entre dois ou mais agentes para o cometimento de uma infração penal. Ocorre quando duas pessoas ou mais, em conjugação de esforços, reúnem-se para a prática de um ou mais delitos. A doutrina utiliza também as expressões concurso de agentes e codelinquência da autoria. Para compreender o instituto do concurso de pessoas, mostra-se imprescindível estabelecer o conceito de autoria criminal, já que repercutirá na identificação da conduta de cada agente na prática delituosa. Várias teorias buscam definir o conceito de autor, merecendo destaque 3 posições apontadas pela doutrina. 1. A teoria extensiva. Conforme a teoria extensiva, todo aquele que contribui para a prática do delito é considerado autor, ou seja, essa teoria não distingue autoria e participação, todos são autores. Em outras palavras, é autor todo aquele que contribui com alguma causa para o resultado. Para ela, instigador e cúmplice são igualmente autores, já que não distingue a relevância causal de conduta de um ou de outro. Não é aplicada pelo Código Penal nem considerada pela doutrina brasileira. Teoria do domínio de fato. Teoria de domínio de fato. De acordo com a teoria do domínio de fato, autor é quem de controle final do fato é quem domina o decurso do crime e decide sobre sua prática, interrupção e circunstâncias. O partícipe não tem domínio do fato, pois apenas coopera, induz e incita a prática do delito. Por essa razão, o mandante, embora não realize o núcleo da ação típica, deve ser considerado autor, uma vez que detém o controle final do fato até sua consumação, determinando a prática delitiva. Diante da sua natureza conceitual e hipótese de incidência, pode-se e ia cogitar da aplicação da teoria do domínio de fato somente nos delitos dolosos, porquanto somente esses exigem voluntariedade e, portanto, domínio em relação ao resultado final. Os crimes culposos, por se caracterizarem pela ausência de vontade em relação ao resultado final, não estão adstritos à teoria do domínio de fato, por absoluta incompatibilidade. 3. A teoria restritiva. Segundo essa teoria, autor é aquele que pratica ação descritiva no verbo nuclear do tipo penal, isto é, o que pratica o verbo nuclear do tipo matar, subtrair, constranger, etc. Ao passo que participe é aquele que contribui de algum modo para o delito, mas sem executar a ação descritiva no verbo nuclear do tipo, induzindo, instigando ou auxiliando materialmente seu autor. Para a maioria da doutrina, a teoria restritiva é aplicada pelo Código Penal. Síntese. Vamos lá. Em síntese, autor executa a ação descritiva no verbo nuclear do tipo teoria restritiva. É diferente da outra teoria aqui, que o autor não executa a ação descritiva no verbo nuclear do tipo. O partícipe, né, na verdade. Então vamos lá, o partícipe, quais são as formas que ele pode estar agindo? Moral ou material. Moral, induzir e instigar. Material, auxiliar. Da participação. Formas de participação. Conforme a teoria restritiva da autoria, partícipe é quem contribui para que o autor ou coautor realize a conduta principal, ou seja, aquele que, sem praticar o verbo nuclear do tipo, concorre de algum modo para a produção do resultado. A participação pode ser moral ou material. A determinação, o induzimento e a instigação são as formas de participação moral. Ocorre a determinação ou induzimento quando uma pessoa faz surgir na mente da outra a intenção delituosa. Exemplo, Rafa incute na mente de Yuri a ideia homicida contra Jonas. A característica da determinação
é a inexistência da resolução criminosa na pessoa do autor principal. Se Yuri matar Jonas, Rafa responde por homicídio na condição de partícipe. Instigar significa reforçar uma ideia já existente. O agente já a tem em mente, sendo apenas reforçada pelo partícipe. No caso do exemplo anterior, Yuri já tinha em mente matar Jonas. Rafa apenas reforçou a ideia homicida. Rafa é partícipe do crime de homicídio, enquanto Yuri responde pelo crime na condição de autor. A participação moral ocorre na forma de auxílio. Considera-se assim partícipe aquele que presta ajuda efetiva na preparação ou execução do delito. Auxilia na preparação quem fornece a arma ou informações úteis à realização do crime. Por sua vez, auxilia na execução quem permanece de atalaia no sentido de avisar o autor da aproximação de terceiro, leva o ladrão em seu veículo ao local do furto, carrega a arma do homicida e etc. A natureza jurídica da participação. A participação é acessória a um fato principal. Significa que não se pode falar em participação sem que haja uma ação principal, ou seja, sem que alguém realize atos de execução de um crime consumado ou tentado. Como a conduta do partícipe não é descrita no tipo penal, faz-se necessário uma norma de extensão que viabiliza a adequação típica da conduta do partícipe à norma incriminadora. Trata-se de uma norma de ligação entre a conduta do partícipe e o tipo penal. E essa norma se encontra no artigo 29 do Código Penal, segundo o qual quem concorre de qualquer forma para um crime por ele responderá. Nesse sentido, o artigo 29 do Código Penal viabiliza que o agente que contribui para um resultado sem praticar ação descritiva no tipo penal seja enquadrado no crime praticado por conta de uma conduta principal do autor. Assim, quem o ajudou a matar não praticou a conduta descritiva no verbo a conduta descrita no artigo 121 do Código Penal, mas como concorreu para seu cometimento, será alcançado pelo tipo de homicídio graças à regra do artigo 29 do Código Penal. No Brasil, adota-se a teoria da acessoriedade limitada, segundo a qual, para a punibilidade da participação, basta que o fato principal seja típico e antijurídico, ou seja, é preciso apurar que o autor praticou um fato típico antijurídico, pelo menos. Assim, a participação exige, além da tipicidade do fato principal, sua ilicitude, em outras palavras, se a conduta for típica, mas praticada acobertada por uma excludente de ilicitude, não haverá participação punível. Exemplo: Leocádio instiga Bento a defender-se de uma agressão injusta que está sendo cometida por Tavinho. Leocádio e Bento não respondem pelo resultado lesivo produzido por Tavinho, pois agiram em situação de legítima defesa, fato considerado lícito pela legislação penal. Participação impunível. Para a participação ser punível, afigura-se imprescindível que o ato executório do crime tenha sido iniciado nos termos do artigo 31 do Código Penal. Imaginemos que Fabrício contrata Félix para matar Mafalda. Félix sai em busca de Mafalda e, ao avistá-la, apiedado, não dá início ao intento executório. Nesse caso, tanto Fábio quanto Félix não respondem pelo delito de homicídio, pois sequer foi dado início ao ato executório. Isso aqui acho que não precisava nem estar mencionado, né? Mas, participação posterior ao crime. A participação em concurso de pessoas exige que a conduta acessória tenha sido praticada antes ou durante a execução do delito. Isso porque, diante do caráter de acessoriedade, a participação do agente deve contribuir para o crime praticado pelo executor até a fase da consumação. Se a contribuição do partícipe for posterior à consumação do crime, pode configurar, conforme o caso, o crime de favorecimento pessoal, crime do artigo 348 do Código Penal, ou favorecimento real, crime do artigo 349, dentre outros. E aqui cabe uma ressalva: pode ser que a conduta do partícipe se limite a encorajar ou influenciar o executor a praticar o delito, vindo a ter proveito somente após a consumação do delito. Nesse caso, o partícipe responderá pelo crime praticado pelo autor, uma vez que sua contribuição no sentido de influenciar, extinguir, encorajar
ocorreu antes da consumação do delito. Contextualizando a situação, imaginemos que uma pessoa estimule o agente a praticar o crime de furto de um veículo, sob a promessa de que ficará com o automóvel, mediante pagamento em dinheiro. Nesse caso, aquele que estimulou responderá juntamente com o autor pelo crime de furto qualificado, uma vez que sua contribuição foi anterior à consumação do delito. Se eventualmente sua conduta se restringir a atos praticados posteriormente à consumação do delito, o agente não responderá pelo crime praticado pelo autor, podendo, conforme o caso, responder por delito autônomo. É o caso do sujeito que, sem qualquer contribuição anterior, adquire o veículo subtraído, sabendo ser produto de furto. Evidentemente, não responderá pelo crime de furto, mas de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal, já que sua atuação ocorreu após a consumação do delito de furto. Da mesma forma, se, por exemplo, o Wilson tiver subtraído um automóvel sabendo que os policiais estavam em seu encalço, foi até a casa de Pedro e lhe pediu para guardar o veículo subtraído, de forma a garantir o proveito de sua empreitada criminosa. Pedro, nesse caso, não contribui para a prática do furto, já que sua conduta se limitou a prestar auxílio para tornar seguro o produto do crime anterior, sem obter qualquer vantagem econômica para isso. Logo, a evidência, Pedro não responderá pelo furto do veículo, mas pelo crime de favorecimento real, artigo 349 do Código Penal, já que sua atuação foi posterior à consumação do crime anterior. Teoria do concurso das pessoas. Estabelecida a distinção entre autoria e participação, importa aqui verificar se as condutas praticadas em concurso de pessoas ensejam a incidência de vários crimes ou se revestem em crime único, ou seja, se todos os agentes devem responder pelo mesmo crime. Nesse particular, destacam-se 3 teorias. Teoria monista ou unitária, segundo a qual todos os que contribuem para a prática do delito cometem o mesmo crime, não havendo distinção quanto ao enquadramento típico entre autor e partícipe. Daí decorre o nome de teoria. Todos respondem por um único crime. Para a teoria dualista, há 2 crimes, um para os autores e outro para os partícipes. Seguindo a teoria pluralista, havendo pluralidade de agentes com diversidade de condutas, ainda que provocando somente um resultado, cada agente responde por um delito. Em outras palavras, para a teoria pluralista, atribui-se a cada um dos agentes um delito diferente. O Código Penal adota a teoria monista ou unitária, segundo a qual, havendo pluralidade de agentes com diversidade de condutas, mas provocando apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem o mesmo delito. É o que se extrai do artigo 29 caput do Código Penal. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Todavia, essa regra comporta exceções onde é adotada a teoria pluralista, como na hipótese de cooperação dolosamente distinta prevista no artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. Imaginemos que 2 agentes resolvam praticar o delito de furto no interior de uma residência, que imaginaram desabitada. Enquanto um deles aguarda no carro incumbido de conduzir o veículo na fuga, o outro ingressa na residência e se depara com o morador, matando-o. O partícipe que imaginava estar ocorrendo apenas um furto responderá somente por este crime, do qual quis tomar parte, enquanto o autor responderá pelo delito de latrocínio. Requisitos do concurso de pessoas. 1. Pluralidade de condutas. Trata-se de requisito elementar do concurso de pessoas, a concorrência de mais de uma pessoa na execução de uma infração penal. Assim, para que haja concurso de pessoas, exige-se que cada um dos agentes tenha realizado ao menos uma conduta relevante. Pode ser em coautoria, onde há 2 condutas principais, ou autoria e participação, onde há uma conduta principal e outra acessória, praticadas respectivamente por autor e partícipe. 2. Relevância causal das condutas. Para justificar a punição de 2 ou mais pessoas em concurso, afigura-se necessário que a conduta do agente tenha efetivamente contribuído, ainda que minimamente, para a produção do resultado. Em outras palavras, se a conduta não tem relevância causal, isto é, se não contribui em nada para a produção do resultado,
não pode ser considerada integrante do concurso de pessoas. A simples manifestação de adesão a uma prática delituosa não configura participação. Assim, se Tereza Cristina simplesmente diz que vai concorrer no homicídio a ser cometido por Ferdinand, não há participação. Agora, se Tereza Cristina instiga Ferdinand a matar, ocorre pelo menos tentativa de homicídio. Ocorrendo pelo menos tentativa de homicídio, existe participação. 3. Doliame subjetivo e normativo. Vínculo subjetivo e normativo entre os participantes. Exige-se homogeneidade de elemento subjetivo normativo. Significa que autor e partícipe devem agir com o mesmo elemento subjetivo, dolo mais dolo, ou normativo culpa mais culpa. As várias condutas não são suficientes para a exigência da participação ou coautoria, imprescindível o elemento subjetivo pelo qual cada concorrente tem consciência de contribuir para a realização do resultado. Os agentes devem atuar conscientes de que participam de crime comum, ainda que não tenha sido acordo prévio de vontades. Ainda que não tenha havido, acordo prévio de vontades. A ausência desse elemento psicológico inviabiliza o concurso de pessoas, ensejando condutas isoladas e autônomas. Assim, não há participação dolosa em crime culposo. Exemplo: Anastácio, desejando matar Griselda, sua paciente, alcança a Januária, enfermeira contratada para cuidar da velha senhora, com uma substância dizendo ser medicamento, quando na verdade tratava-se de veneno. Mesmo percebendo a dosagem inadequada e a coloração diferente, a enfermeira, sem maiores cautelas de forma negligente, ministra a substância à paciente, causando-lhe a morte. Não há, no caso, concurso de pessoas por ausência de vínculo subjetivo, já que Anastácia agiu com dolo e Januário a título de culpa. Há, portanto, dois delitos: homicídio doloso em relação a Anastácia e homicídio culposo em relação a Januário. A lei não requer acordo prévio entre os agentes, sendo suficiente a consciência por parte das pessoas que de algum modo contribuem com o fato. Assim, se uma empregada doméstica, percebendo a presença de um ladrão, para vingar-se do patrão, deliberadamente deixa a porta aberta, facilitando a prática do furto, a participação, e não obstante o ladrão desconhecia a colaboração da empregada, por consequência, a empregada também responderá pelo crime de furto. O vínculo normativo guarda relação com os crimes culposos. 4. Identidade de infração para todos os participantes. Nos termos do artigo 29 do Código Penal, todos que concorrem para o crime respondem pelo mesmo delito. Assim, se, por exemplo, alguém planeja a realização da conduta típica, ao executá-la enquanto um desvia a atenção da vítima, outro lhe subtrai os pertences, e ainda um terceiro encarrega-se de evadir-se do local com o produto do furto, é uma exemplar divisão de trabalho constituída de várias atividades convergentes, contudo, há um mesmo objetivo típico: subtração de coisa alheia móvel. Respondem todos por um único tipo penal, qual seja furto. Então, resumidamente, aí, requisitos do concurso de pessoas cumulativos: pluralidade de condutas, relevância causal, liame subjetivo e normativo, que enquadra dentro do liame subjetivo e normativo, mesma finalidade, dolo mais dolo, desnecessário, ajuste prévio. Identidade de infrações para todos os participantes. Então são os requisitos de concurso de pessoas, eles são cumulativos, precisa de pluralidade de condutas, relevância causal, liame subjetivo e normativo, identidade de infração para todos os participantes. O liame subjetivo e normativo é a mesma finalidade, dolo mais dolo, e é desnecessário o ajuste prévio. Punibilidade do concurso de pessoas. A ressalva na medida da sua culpabilidade, feita aos limites da culpabilidade no artigo 29 do Código Penal, diz respeito somente à graduação da pena para os agentes que praticaram o mesmo crime. Portanto, todos respondem pelo mesmo crime, teoria monista ou unitária. Todavia, a unidade criminosa não importa necessariamente na aplicação da pena idêntica a todos os que contribuem para a prática do crime, pois cada um deverá responder na medida da sua culpabilidade. Participação de menor importância.
A participação aqui referida diz respeito exclusivamente ao partícipe. Isso porque, ainda que tenha sido pequena a contribuição do coautor, não pode considerar de menor importância, uma vez que atuou diretamente na execução do crime. Sua culpabilidade, naturalmente superior à de um simples partícipe, será avaliada nos termos do artigo 29, caput do Código Penal, e a pena a ser fixada obedecerá aos limites abstratos previstos pelo tipo penal infligido. O partícipe que houver tido participação de menor importância poderá ter sua pena reduzida de 1/6 a 1/3, nos termos do artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal. Trata-se, pois, de uma causa de diminuição de pena, da cooperação dolosamente distinta ou desvios subjetivos entre os participantes. O agente que deseja praticar um delito sem a condição de prever a concretização de crime mais grave deve responder pelo que pretendeu fazer, não se podendo a ele imputar outra conduta indesejada, sob pena de se estar tratando de responsabilidade objetiva. Esse dispositivo cuida da hipótese de o autor principal cometer delito mais grave que o pretendido pelo partícipe ou coautor. Exemplo: A. Determina B a espancar C. B mata C. Segundo o artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, A responde por crime de lesão corporal, cuja pena deve ser aumentada até a metade se a morte da vítima lhe era possível. De fato, a solução dada pelo Código Penal leva à punição de A pelo delito de lesões corporais, que foi o crime desejado, cuja pena será elevada até a metade se o homicídio for previsível. Participação de menor importância. Então vamos lá. Exclusivamente ao partícipe, causa de diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Cooperação dolosamente distinta. Autor comete delito mais grave que o pretendido pelo partícipe ou coautor. Aumente-se a pena até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo? Tem bastante tempo ainda. Comunicabilidade das elementares e circunstâncias do crime. Via de regra, as circunstâncias e condições pessoais relacionadas a um dos agentes não se comunicam aos outros, que contribuem para a prática delituosa. Todavia, há determinadas circunstâncias ou condições pessoais que compõem e integram o tipo penal, figurando como verdadeiro elementar no tipo penal. Nesse caso, quando também constituem o tipo penal, ou seja, figuram como elementares do tipo penal, as circunstâncias ou condições pessoais relacionadas a um dos sujeitos se comunicam aos demais coautores ou partícipes. Exemplo: A. Funcionária pública comete um crime de peculato, 312 do Código Penal, com a participação de B, não funcionário público. A condição pessoal funcionário público é elementar do crime de peculato, comunicando-se, portanto, ao agente que não é funcionário público. Logo, os dois respondem por crime de peculato. De outro lado, as circunstâncias objetivas alcançam o partícipe ou coautor C, sem haver praticado o fato que as constitui, ingressaram na sua esfera de conhecimento, integrando seu dolo ou culpa. Exemplo: A instiga B a praticar homicídio contra C, B para a execução do crime. Emprega asfixia, o partícipe não responde por homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, a linha 4ª? Não, agora eu não sei o que é isso aqui. A não ser que o meio de execução empregado pelo autor principal tenha ingressado na esfera de seu conhecimento. Então, ou seja, o cara vai cometer o crime, lá o partícipe está lá, né, junto, e ele não pretende que aconteça essa asfixia, que nesse caso desse exemplo. Mas, se ele tinha conhecimento que o cara tinha instrumentos, ou tinha até mesmo a possibilidade de fazer isso, aí ele dança junto, né? Aí ele responde junto. Então foi isso, foi bem rapidão, achei até que ia ser mais. E o próximo aí, capítulo, que a gente vai ler, fazer a leitura aí, é do concurso de crimes, capítulo 18 do livro aqui,
Tá quase acabando, é o penúltimo capítulo de direito material, depois a gente vai pular para o direito processual, depois do 19, e eu acho que eu já vou até gravar aqui, deixa gravado já o 18 e talvez o 19.